Bem-vindo à parte 2 do Dores de Parto e Leis Dominicais. Se você não viu a parte 1, pause isto e assista ao primeiro episódio para ter o contexto. Mas se você já viu, vamos em frente e começar. Quero começar hoje perguntando-lhe um monte de perguntas e realmente quero que você pense sobre isto. Por que os adventistas do sétimo dia foram presos e colocados em grupos de trabalho forçado no final da década de 1880? Por que os cristãos, que dizem que um homem considera um dia e o outro considera outro, manteriam esses homens encadeados? Por que os cristãos, que dizem que o sábado foi abolido, ao dizer que não estamos mais sob a lei, mas sobre a graça, aprovariam leis para que esses homens sejam presos? Por que razão é que os cristãos que dizem que a lei foi abolida, ao citar "não deixe que ninguém o julgue por causa de comidas e bebidas ou dias de sábado", acabam por julgar pessoas num tribunal civil a ponto de as fazer prender e colocar em grilhões? E por que motivo é que alguns cristãos estão ativamente a tentar não só proteger, mas também promover a reverência pelo domingo, quando muitos cristãos passaram décadas a afirmar que não importa em que dia adoramos? A sexta-feira é para os muçulmanos, sábado para os judeus, domingo para os cristãos. Leve o teu dia, certo? Estas são as questões que me atormentam. Quero dizer honestamente, sou eu, ou está a ficar claro que talvez, apenas talvez, os homens e as mulheres que estão a exigir um tratamento especial para o domingo não acreditam realmente que a lei foi abolida, mas antes acreditam que a lei foi alterada e querem forçar os outros a respeitar essa alteração. E para reforçar o meu ponto, vou dar-vos 10 L's. Estão prontos? Muito bem. Aqui vamos. Talvez todas as acusações de que os que guardam sábado são legalistas não sejam realmente legítimas. Porque o que é mais legalista? Pregar e ensinar que Deus quer que honremos o sábado do sétimo dia? Ou tentar usar o governo para legislar uma lei legal que torne os negociantes responsáveis por trabalho aos domingos, para que as pessoas possam manter o trans-sábado? E não sei quanto a você, mas tudo isso me parece muito legalista. Mas mesmo assim, aqui estamos nós, com pessoas a tentar passar leis laborais. E lá estávamos nós, com os que guardam sábado, a infringir essas leis laborais. E esses guardadores do sábado encontraram-se acorrentados pelo crime de trabalhar no chamado Dia do Senhor. E a pergunta que quero responder é, por quê? E aqui está a resposta. Há uma profunda estrutura teológica que andou a impulsionar esta mentalidade no passado. E começamos a olhar para isso no episódio anterior e vamos descompactar um pouco mais hoje. Isso remonta às ideias que foram promovidas neste livro. Queria mostrar que isso era o melhor para o bem comum da sociedade. Neste livro, Wilber defende que o domingo é essencial não apenas para a observância religiosa, mas também como uma instituição civil que protege os direitos do trabalhador a descansar e também resguarda a sociedade da tirania do trabalho incessante. No livro, Wilber cita o discurso de um sindicalista chamado Sr. Brodert, que disse: para aqueles que vivem numa vida incessante de trabalho, domingo é como a correnteza refrescante no deserto para um viajante cansado. Uma correnteza refrescante, tão poético, mas tão errado. Noutro lugar, ele incluiu esta citação de um homem chamado W. H. Ryder, que disse: as leis do sábado são justificadas numa república com base na autoconservação. Elas também são justificadas por um comando divino e pela experiência da humanidade. Elas são justificadas porque o domingo é o dia de descanso do pobre,
que nem a riqueza, nem a maldade têm o direito de tirar. Elas são justificadas sob o princípio de que o privilégio de descansar para cada cidadão depende da observância de um dia de descanso por todos os cidadãos. Na essência, estava-se a argumentar aqui que os domingos devem ser protegidos porque este é um dia de descanso para o trabalhador, de modo que ele não seja sobrecarregado pelas grandes empresas. Este sentimento exato foi expresso por outra pessoa muito importante durante o final do século XIX, e foi nada menos que o Papa Leão XIII, de quem o Papa mais recente, Papa Leão XIV, potencialmente se inspirou. Agora, não sei quanto a vocês, mas tudo isto parece um déjà vu, mais uma vez. Na sua encíclica de 1891, Rerum Novarum, sobre o capital e, adivinha, o trabalho, o Papa Leão XIII disse o seguinte sobre os direitos laborais e o descanso dominical. Na seção 40, disse: o trabalhador também tem interesses que devem ser protegidos pelo Estado. E, antes de tudo, estão os interesses da sua alma. E na seção 41, continua a dizer: disto decorre a obrigação de cessações do trabalho e do labor aos domingos e em certos dias santos. O descanso do trabalho não deve ser entendido como uma mera entrega à ociosidade. Muito menos deve ser uma ocasião para gastar dinheiro e para indulgências viciosas, como muitos gostariam que fosse, mas deve ser um descanso do trabalho santificado pela religião. Em outras palavras, o Papa Leão XIII está argumentando que o domingo deve ser utilizado não apenas como um dia de descanso, mas que também deve ser um dia santificado pela religião. E ele disse isso ignorando o fato de que Deus não santificou o primeiro dia da semana, mas sim o sétimo dia da semana. É quase como se ele estivesse presumindo ter autoridade para mudar os tempos e leis. Todos estavam a pensar a mesma coisa. Quer fosse a nova reforma apostólica, o Papa Leão XIII, Wilbur Crafts e Henry Blair, todos estes homens e entidades do final da década de 1880 estavam a pensar a mesma coisa, que o domingo deve ser protegido em nome da religião e em nome de Deus. E hoje, os nacionalistas cristãos e o autor da seção laboral dos documentos do Projeto 2025 estão a pensar a mesma coisa. E parece que o Papa Leão XIV pode estar interessado em continuar este trabalho, porque, como este artigo menciona, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que a escolha do nome Leão XIV foi uma referência clara e deliberada ao último Papa chamado Leão. Leão XIII foi eleito em 1878 e era mais conhecido pela sua encíclica de 1891, Rerum Novarum, que delineava os direitos dos trabalhadores. E lembrem-se, foram eles que trouxeram isso à tona, não eu. Acho que teremos que esperar para ver. Mas o que é mais urgente hoje é entender o que está na base de toda esta retórica passada e presente. O que realmente está a impulsionar este movimento para proteger e honrar o domingo? Para descobrir isso, vamos dar uma olhada em outra carta encíclica escrita pelo Papa Leão XIII, intitulada Immortali Dei. Esta encíclica é extremamente importante porque estabelece as bases para os princípios relacionados à imagem da besta, delineando um quadro teológico que foi adotado no final da década de 1888 por homens como Wilbur Crafts, e os mesmos princípios teológicos estão em vigor hoje. Washington, D.C. tem estado inundada com exibições traiçoeiras de vício e vaidade. A cidade está envolta na escuridão e na falta de amor. E ainda assim, é crucial reconhecer que este domínio pertence a Cristo, Rei.
É nosso mandato plantar uma bandeira no coração dele, declarando a verdade de que Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a quem todas as pessoas e nações devem se curvar e declarar sua fidelidade. Deveríamos ter a ambição audaciosa de reclamar Washington, D.C. para Cristo e discipulá-la para que uma vez mais ande nos caminhos de Deus. Nesta encíclica, o Papa Leão teve o seguinte a dizer sobre a relação entre a Igreja e o Estado. Uma vez houve um tempo em que os Estados eram governados pela filosofia do Evangelho. Foi então que o poder e a virtude divina da sabedoria cristã se difundiram por toda a legislação, instituições e moral do povo, permeando todas as camadas e relações da sociedade civil. E a Igreja e o Estado estavam felizmente unidos em concordância e intercâmbio amistoso de bons ofícios. Espero que esteja a perceber. É isso que estes homens estão a procurar. Uma interseção entre a Igreja e o Estado. Leão XIII prossegue dizendo: são muitos, de fato, aqueles que tentaram elaborar um plano de sociedade civil baseado em doutrinas que não são aprovadas pela Igreja Católica. Em outras palavras, na perspectiva de Leão XIII, o Estado e, por extensão, a sociedade não pode funcionar adequadamente sem as doutrinas que foram aprovadas pela Igreja Católica. E ele diz isto porque acreditou, e muitos ainda acreditam, que a Igreja Católica é a única verdadeira igreja e que Deus lhe deu a plena autoridade para guiar as consciências da humanidade. Uma das extensões deste pensamento é que parte do propósito divinamente ordenado do governo é proteger o homem, proteger o trabalhador, e a crença é que isso pode ser feito garantindo-lhe um descanso das suas dores laborais, protegendo o chamado sábado de domingo. Devido a isto, o Papa Leão XIII apoiou plenamente a utilização de sindicatos para alcançar alguns destes objetivos. Ele disse isso na Rerum Novarum, quando escreveu: os mais importantes de todos são os sindicatos dos trabalhadores. Esses sindicatos devem estar adequados às exigências da nossa época, uma época de educação mais ampla, de hábitos diferentes e de exigências muito mais numerosas na vida diária. É gratificante saber que existem efetivamente algumas associações dessa natureza, consistindo ou de trabalhadores apenas ou de trabalhadores e empregadores juntos. Veja, há algo para todos: sindicatos para os liberais e leis religiosas para os conservadores. É por isso que, em Apocalipse 13, vemos o uso da marca na mão e na testa. A testa representa o lobo frontal, onde as pessoas aceitarão esta lei e estes movimentos como ordenados por Deus e necessários para o bem moral da sociedade. E haverá também uma aceitação para o bem social da sociedade, que é representada pela marca recebida na mão. De qualquer forma, eventualmente haverá uma pressão unificada vindo de ambos os lados do espectro político para a legislação deste dia. De acordo com Apocalipse 13 e 16, esta unidade irá, em última instância, culminar em sinais e maravilhas que irão cimentar, ou atrevo-me a dizer, selar as decisões de homens e mulheres em todo o mundo, enquanto escolhem lados nesta guerra espiritual. No final dos anos 1800, e mesmo hoje, a Igreja Católica e muitos protestantes têm objetivos muito semelhantes e teorias e teologias similares que estão a aproximar-se cada vez mais. É por isso que Ellen White disse o seguinte no Grande Conflito: os protestantes dos Estados Unidos
estarão na vanguarda ao estender as suas mãos através do abismo para agarrar a mão do espiritualismo. Eles alcançarão o abismo para entrelaçar as mãos com o poder romano. E sob a influência desta união tripla, este país seguirá os passos de Roma ao pisotear os direitos da consciência. Quero que você note o que foi dito nesta declaração. A premissa é apresentada de que não será a Igreja Católica a estender a mão aos protestantes. Mas a realidade é que serão os protestantes que se estenderão para dar as mãos e unir-se à Igreja Católica. Tudo isso vai acontecer novamente, porque também aconteceu no final do século XIX. E você pode vê-lo nesta declaração aqui do apêndice do grande conflito, que dá contexto aos movimentos que estavam a ocorrer naquela época. Ao falar sobre o trabalho da Associação Nacional de Reforma, diz: a teoria da reforma nacional é idêntica à do papado. Portanto, o estabelecimento da teoria da reforma nacional neste governo será apenas a configuração de uma imagem viva do papado, defendendo, como estes partidos estão, a teoria papal. Não é de admirar que estejam ansiosos para assegurar a cooperação do papado na realização de seu esquema para o sucesso. O estadista cristão é o órgão oficial da Associação Nacional de Reforma e, numa edição datada de 11 de dezembro de 1884, esse jornal disse: reconhecemos cordialmente e com alegria o fato de que, nas repúblicas da América do Sul, bem como na França e em outros países europeus, os católicos romanos são os defensores reconhecidos do cristianismo nacional e estão opostos a todas as propostas do secularismo. Sempre que estiverem dispostos a cooperar na resistência do progresso do ateísmo político, estaremos felizes em unir mãos com eles. Espero que estejas a captar o que está a ser exposto aqui. Os adventistas, no final da década de 1880, compreendiam a estrutura teológica que sustentava o movimento do domingo. Tinham uma compreensão mais profunda e elegante do que estava a acontecer do que apenas a lei do domingo em si. Eles entenderam que, por trás de tudo isto, havia uma teoria sobre a relação entre a Igreja e o Estado que havia sido estabelecida durante o governo do chamado Império Romano Santo. E agora, esta teologia falhada estava a ressurgir. E era esta teologia que estava na base do impulso pela proteção e promoção da observância do domingo. Os adventistas, no final dos anos 1800, compreendiam os perigos que estas ideias representavam, e isso levou-os a lançar uma publicação chamada The American Sentinel, que pode ser vista como o pai espiritual da revista Liberty. Na edição de dezembro de 1887 da publicação, dizia o seguinte sobre o desejo dos protestantes de cooperar com a Igreja Católica no que diz respeito à proteção e observância do sábado e de domingo. Diz: o interesse comum de todas as pessoas religiosas no sábado dominical deve tanto fortalecer a nossa determinação para trabalhar com a nossa disposição para cooperar de todas as formas com os nossos compatriotas católicos romanos. Podemos ser sujeitos a alguns desgostos nos nossos primeiros professores, e o tempo ainda não chegou em que a Igreja Romana concordará em apertar as mãos com outras igrejas como tal. Mas chegou o momento de fazer avanços repetidos e de aceitar felizmente a cooperação de qualquer forma que eles estejam dispostos a demonstrar. Isto é exatamente o que Ellen White estava a falar naquela citação sobre estender a mão e unir-se à Igreja Católica. E agora, olhem para estas declarações durante as dores de parto do final dos anos 1800, que também foram registradas no apêndice do Grande Conflito, que descrevem os movimentos da NRA
como estando em perfeito acordo com a encíclica do Papa Leão XIII de 1885, continua a dizer que, portanto, como o objetivo da Associação Nacional da Reforma é idêntico ao de Roma, só é de esperar que mostrem uma prontidão para unir as mãos com alegria. E seja o que for que o protestantismo controle o poder civil, com ou sem a ajuda de Roma, isso não será mais do que erguer uma imagem do papado. Os adventistas como A.T. Jones e E.J. Wagner, os editores do The American Sentinel, compreendiam que este princípio de tentar utilizar o Estado de uma forma que ultrapasse os limites da liberdade de consciência visava virtualmente estabelecer a imagem do papado, também conhecida como a imagem da besta. Você vê? Muitas vezes, quando estamos a ler o Apocalipse 13, 14, focamos-nos apenas na marca da besta, concentramos-nos apenas na lei do domingo. Mas e quanto à imagem da besta, Apocalipse 13, 14 a 15, afirma que farão uma imagem da besta, que terá um poder para dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta deverá falar, e que aqueles que não adorarem a imagem da besta deverão ser mortos. E em Apocalipse 14, 9 a 11, Deus adverte contra adorar a besta e a sua imagem. Em Apocalipse 15, verso 2, a Bíblia mostra-nos que aqueles que estão sobre o mar de vidro devem vencer a besta e a sua imagem. E, além de vencer a marca do seu nome, isto significa que a nossa vitória deve incluir a superação da mentalidade de que podemos controlar as consciências de outros seres humanos. E, por extensão, isso significa que devemos vencer esta mentalidade de que Deus quer usar o Estado para controlar a moral da humanidade. Porque, como disse no episódio 1 desta série, Deus é um Deus de liberdade e Ele não nos forçará a descansar ou adorar em qualquer dia. E isto, meus amigos, traz-nos de volta ao início. No início deste vídeo, fiz várias perguntas sobre por que os adventistas do sétimo dia acabaram presos a trabalhar em grupos de reclusos por trabalharem no chamado sábado dominical. É porque estavam a violar a lei feita pelo homem, que os obrigava a descansar num dia em que Deus não abençoou. E esta compreensão não deve ser ignorada. Como pode alguém ter o direito de obrigar outro homem a descansar? A minha posição é que, com base na história e na profecia, este desejo de forçar os outros a descansar levará, em última análise, a forçar os outros a adorar. E é por isso que precisamos começar a falar sobre isto a partir de agora. E não esperar até que os zelotes cristãos levem esta coação à sua conclusão natural, que é legislar a adoração. No próximo e último episódio desta série, faremos outra viagem no tempo, ainda mais para o passado, onde encontraremos a fundação e o processo destas leis laborais e das dores de parto. E também os fundamentos da teologia que impulsionava o desejo entre os cristãos de usar o Estado para alcançar os seus objetivos. Ao fazer isso, podemos ter uma visão completa de onde a humanidade esteve e para onde a humanidade está a caminhar. Portanto, se ainda não o fizeste, subscreve e partilha este vídeo, porque temos mesmo que fazer a nossa parte para que as pessoas comecem a pensar mais profundamente sobre estas questões.